Junto? Ave Maria. Alô, tá? Tá bom. Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, mas ao mesmo tempo pedir perdão porque o Heraldo me convidou para vir falar aqui desde o ano passado. E eu nunca vim. Então eu devo um pedido de perdão, porque não passou e depois foi que acabei não vindo mais. Então, o convite, obrigado, o convite está desde o ano passado. O Heraldo me convidou e eu não vim. Aí depois, este ano, o Fernando, tá aqui, o Fernando me convidou e aí eu falei, bom, hoje tinha o congresso, tinha uma série de coisas aí, eu falei, bom, mas vamos, senão a gente nunca vai, né? Então, o tema que me foi pedido hoje é para falar um pouco sobre a questão da família, mas contar mais um pouco o testemunho, né, que foi a experiência que eu fiz como filho e daquilo que na minha família foi sendo cultivado pela presença do meu pai e da minha mãe, que graças a Deus estão vivos até hoje, e aquilo que foi um pouco a nossa experiência como irmãos, né? Nós somos 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres, e contar um pouco isso. Então, mas para que a gente pudesse falar sobre essa experiência de vida em família, eu fiquei pensando, mas que texto do Evangelho eu vou escolher para falar da experiência que eu fiz de família? E aí, depois de muito pensar e muito rezar, eu escolhi o texto de Mateus. Quem tem a Bíblia, quiser acompanhar, é o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 34. É um pouco longo, mas poderia pegar várias coisas, ou alguns trechos, mas aí eu acho que o texto todo. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Então eu vou ler. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e o caruncho devoram, onde os ladrões invadem e roubam. Ao contrário, acumulai tesouros no céu, onde a traça e o caruncho não devoram, onde os ladrões não invadem e nem roubam. Pois onde estiver teu tesouro, ali estará o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Por isso, se teu olho for simples, teu corpo estará iluminado. Mas se teu olho for perverso, teu corpo todo estará às escuras. Portanto, se a luz que há em ti é escuridão, que grande escuridão. Versículo 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso eu vos digo, não fiqueis angustiados pela vida, pensando no que comereis ou bebereis, nem pelo corpo, pensando o que vestireis. Não vale a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E quem de vós, angustiando-se, poderá prolongar sua vida um pouco mais? E por que vos angustiais pela veste? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste assim a relva, que hoje cresce no campo e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vós? Tende, gente de fé e de pouca fé. Por isso, não vos angustieis pensando, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos?
pois são os gentios que se preocupam ansiosamente com essas coisas. Vosso Pai Celeste já sabe que tendes necessidade de tudo isso. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo isto vos será dado por acréscimo. Portanto, não vos angustieis com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia lhe basta o seu infortúnio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, você vai falar assim, por que eu escolhi esse texto para falar da minha experiência de vida em família? Porque uma das características da nossa família, e que foi muito cultivado pela presença do meu pai e pelas escolhas que meu pai fez na vida, o meu pai chama Francisco, de batismo, mas ele é um homem franciscano. Ele foi educado em colégio de capuchinhos. Inclusive ele foi interno, aquele semi-interno, né, que ia na segunda, voltava, ficava até sexta no colégio, e na sexta à tarde ia para casa dos pais. Então, o meu pai, quem o conhece, só de conversar com ele e de vê-lo, constata que ele é um franciscano. Mas ele é um franciscano não superficialmente. Ele tem a alma franciscana. E isso foi... E a minha mãe, ela acolheu esta marca do meu pai. E ela foi moldando também a família com as suas escolhas em sintonia com esse espírito. E nós tivemos a experiência de sair, né, meu pai e minha mãe decidiram deixar o Chile, né, no ano de 76, com 4 filhos. Meu irmão tinha 11 anos, eu tinha 10, a minha irmã tinha 7 e a outra tinha 4. E nós viemos para cá com as malas, a roupa do corpo, algumas malas. E, na verdade, a única coisa que meu pai carregou foram livros. Porque meu pai sempre disse que o único tesouro que ele deixaria para a família seria a fé e o estudo. Era essa a preocupação dele. E é claro que nós fomos aprendendo, fomos educados, fomos sendo introduzidos nisso. E é claro que a nossa família, pelo fato de ter vivido nós fomos arrancados, né, da nossa pátria, assim, para a gente que era criança era muito difícil, porque a gente, de um dia para a noite, nós estávamos em outro país, outra língua, né, a gente não tinha nem garfo e faca, né, eu me lembro que nós chegamos no dia 22 de maio de 76, no aeroporto de Viracopos. Na época não existia Cumbica, né? E nós fomos morar no apartamento em São Bernardo, perdão, em Santo André, no centro de Santo André, que meu pai tinha alugado. Meu pai tinha vindo 3 meses antes. Meu pai veio aqui em janeiro, ficou janeiro, fevereiro, março. Em abril ele voltou para o Chile e no dia 22 de maio nós viajamos para o Brasil. E nós fomos morar no apartamento em Santo André, que não tinha máquina de lavar, não tinha sofá, televisão tinha, porque a família que deixou o apartamento tinha deixado a televisão, e a gente não tinha talheres, eu me lembro. Meu pai mandou a gente guardar os talheres do avião, e a gente comeu durante mais ou menos uns 2 meses com os talheres do avião, porque depois eles compraram, né? Então, a gente viveu assim a precariedade, né? Mas, e aí tudo aquilo que envolve o fato de deixar um país.
Isso foi grande, foi muito difícil. Mas o meu pai sempre dizia assim, nós somos capazes, né? Falava isso quando tinha um filho tinha uma dificuldade, ele falava, você é capaz. Repetia essa frase muito. E eu me lembro que a gente era meio que... Como eu ia falar? A gente era meio que patinho feio na escola. Por quê? Porque a gente estudava num colégio de religiosas, colégio salesiano, e era de classe média, né? Só que as outras famílias tinham muitas coisas que a gente não tinha. Acho que talvez para mim e para o meu irmão, que éramos um pouco mais, já tínhamos 10, 11 anos, era mais fácil entender. Para as minhas irmãs acho que era um pouco mais difícil, porque elas eram mais crianças, né? Não sei, isso eu nunca falei com elas, pode ser que não tenha sido assim, mas eu estou dizendo uma percepção minha. E aí, então a gente era um bicho meio que do mato, né? Assim, do mato no sentido assim, que a gente era muito diferente, primeiro porque a gente não sabia falar a língua, e depois porque as famílias tinham muitas coisas, materialmente falando, e nós tínhamos um uniforme, e minha mãe lavava no muque, né, porque não tinha máquina de lavar, lavava no braço. A gente chegava da escola e arranca o uniforme, a gente já ia arrancando o uniforme na porta da sala, né? Porque tinha que lavar para o dia seguinte estar seco, e minha mãe botava para secar atrás da geladeira, para que a gente pudesse ter o uniforme limpo para o dia seguinte, né? E aí uma coisa que era interessante é que a gente não tinha telefone. Então as pessoas falam assim, qual é o telefone de vocês? A gente fala assim, a gente não tem. Eu falo, não tem? Não, a gente não tem. Nós fomos ter telefone. Acho que nós éramos a única família no nosso ambiente de convivência que não tinha telefone. Mas uma vez a minha irmã perguntou, eu me lembro. Acho que devia ter uns 12 anos. A minha irmã perguntou para o meu pai, né? Por que a gente não tem telefone se todo mundo tem? Né? Ou por que a gente não tem televisão colorida? Porque todo mundo tinha. A gente ia na casa dos nossos colegas, aniversário de escola, todo mundo tinha TV colorida, a nossa era preto e branco, né? Mas a gente estudava numa escola que meu pai sempre dizia, como eu falei no início, que o importante era ter fé e estudar. Eram as únicas coisas que eram importantes. Então eu me lembro que uma vez minha irmã perguntou por que a gente não tinha telefone. E meu pai falou assim, porque telefone não é essencial para viver. A gente pode viver sem telefone. Eu me lembro que eu escutei isso, né? E depois, essa realidade, ela foi sendo... Então, depois, claro, a nossa vida foi melhorando. Meu pai é engenheiro, já aposentado agora, ele está com 80 anos. Em janeiro eu vou ao Chile para celebrar os 80 anos dele, se Deus permitir, com a graça de Deus. Então, hoje ele é aposentado. É claro que depois, com o tempo, a nossa vida foi melhorando, a gente pode comprar sofá, a gente pode, né? Coisas assim, né? A gente já tinha 2 uniformes, depois minha mãe comprou máquina de lavar, então a vida foi ficando... Depois tinha sofá na sala, que era chique pra gente, imagina, a gente vinha de uma família no Chile, que a gente tinha uma sala enorme, né? E a nossa casa ficou os nossos avós no Chile, quando nós viemos para cá. E aí, depois a gente teve sofá, aí depois teve telefone, né? Mas, o que foi a grande marca nisso tudo, né? É que, primeiro, meu pai e minha mãe nunca brigaram na nossa frente. Eu sei que meu pai e minha mãe tiveram atritos em algum momento da vida matrimonial. Óbvio. Todo casal tem. Até nem que seja por causa de pintar a parede. Se quer pintar outro de branco, quer pintar sei lá, de pérola. Não, eu prefiro o pérola. Não, eu prefiro o branco. E aí dá briga. Até chegar no consenso. Para dizer, né? Assim, então, só que eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe. Nunca vi minha mãe responder para o meu pai alguma coisa assim. Nunca eu vi meu pai maltratar minha mãe, nem com palavras. Nunca. Ela
Então eles tinham uma harmonia muito grande entre eles. Se tinha confusão entre eles, a gente nunca ficou sabendo. Né? E isso foi uma coisa que foi muito importante para nós, porque a gente não tinha mais parentes, nós não tínhamos avós, nós não tínhamos tios, nós não tínhamos primos. Então a segurança ou vinha deles, ou a gente estava frito. E aí uma coisa que na época, na década de 70, estavam imigrando muitas famílias chilenas para o Brasil, porque a situação política e econômica do Chile era péssima. Né? Foi a década mais sofrida, né, da nossa pátria, vamos dizer assim. E aí, muitas famílias chilenas imigraram para o Brasil naquele período. Algumas antes de nós, no ano 74, 75, e outras até o ano 80, 85, tinha muitos chilenos chegando no Brasil. E cada família chilena que chegava, e que a gente ficava sabendo, eram as famílias os que estavam aqui que ajudavam. Então, quem que foram os meus primos? Quem que foram os meus tios? Eram famílias chilenas que a gente passou a chamar de tio, porque a gente não tinha. Né? Então, a nossa família, ela se alargou, que isso é uma característica importante, eu acho, que meu pai e minha mãe nunca pensaram a família como algo fechado, só eles dois e os 4 filhos. Meu pai nunca teve essa mentalidade. E minha mãe também não. Uma família aberta é uma família cristã. Que meu pai gostava muito de visitar as pessoas. E as pessoas visitavam a nossa casa. A nossa casa sempre foi de porta aberta. Uma coisa que é um pouco difícil de colocar isso para as pessoas hoje, né? Porque todo mundo tem medo de todo mundo. Né? E as pessoas não gostam de ser visitadas e não gostam de visitar os outros. Então, eu aprendi de adolescente e criança que a nossa casa era uma casa aberta e que as pessoas podiam vir e que nós podíamos ir nas casas das famílias. Então, isso foi uma experiência que nós tivemos como filhos. E depois, porque a gente chamava essas famílias chilenas de tios e os filhos deles são nossos primos até hoje. Né? Já que estão casados, têm filhos, enfim. Né? Então, esse sentido de uma família mais alargada. Depois, essa questão de viver com o necessário. Né? Meu pai nunca foi consumista e minha mãe nunca foi consumista. Minha mãe nunca foi uma mulher relaxada. Minha mãe sempre se arrumou. Minha mãe sempre foi uma mulher elegante, mas ela era sóbria. Sempre foi. E minha mãe era uma mulher que se destacava no meio das outras mulheres. Não porque ela estava cheia de joias, porque minha mãe nunca teve joias. Mas ela se destacava pela sobriedade como mulher. E as minhas irmãs seguiram esse exemplo dela. Os meus amigos que frequentavam a nossa casa falavam assim, os meus colegas, depois quando eu estava na universidade e a gente recebia visitas de colegas universitários, os meus colegas universitários diziam assim, conviviam com as minhas irmãs, e eles falavam assim, as tuas irmãs são diferentes. Eu falava, diferente o quê? Eles não sabiam dizer, na verdade. Mas a diferença do que eu entendo hoje era essa coisa. E minhas irmãs nunca ficaram mostrando o corpo, porque minha mãe não era assim. Minha mãe era uma mulher sóbria. E as minhas irmãs adquiriram isso dela. Minhas irmãs eram assim, muito educadas, muito silenciosas, ao mesmo tempo de convicção firme. Por exemplo, assim como eu falei para vocês, meu pai veio de uma família de camponeses e ele ficava no internato capuchinho, segunda a sexta, final de semana voltava para o campo. A minha mãe, ela já se criou na cidade. Minha mãe é uma pessoa que nasceu na cidade. Meu pai não, meu pai se criou na fazenda, no meio das vacas, tirando leite de vaca às 4 da madrugada e fazendo queijo. Depois que ele foi estudar. A minha mãe não, minha mãe se criou na cidade grande. Só que o meu avô, o pai dela, era sindicalista. Ele foi presidente do sindicato dos mineiros. Meu avô era mineiro.
trabalhava em mina de carvão. Hoje essas minas estão desativadas, porque elas já... hoje custava mais tirar o carvão lá do fundo do mar, porque eram minas subterrâneas, mas submarinas. Fazia aqueles túneis. Hoje aquilo está para visita. Se você vai em Concepción, você vai lá em Schwager, que chama, é o povoado lá, em Lota, se chama. Lá tem as minas, elas estão todas desativadas. E eles foram fazendo túneis para tirar o carvão de lá do fundo do mar. Chegou um momento que era mais caro tirar o carvão do que importar carvão de outro país. E aí as minas foram à ruína. E o meu avô foi sindicalista, ele foi muitos anos presidente do Sindicato dos Mineiros. Só que meu avô era um homem pé no chão, era um homem muito sóbrio, muito perspicaz. E ele sabia, por toda a experiência que ele tinha de sindicalista, que aquelas minas iam fechar. E a minha mãe que conta, assim, o nosso pai sempre disse, vocês não vão ficar nesta cidade. Vocês vão estudar e vocês vão sair daqui, porque essas minas um dia vão fechar. E o dia que essas minas fechar, quem não tiver estudo vai morrer de fome aqui, porque não tem outra coisa para fazer a não ser arrancar carvão. Então, a minha mãe, do meu pai, ela pegou essa... Minha mãe é uma mulher muito determinada, uma pessoa que se escolhe, ela sabe ir fundo nas escolhas. E isso que fez muita diferença na nossa família. Porque meu pai ficava o dia inteiro fora, saía cedo, 6 da manhã, antes da gente acordar, e muitas vezes chegava, a gente já estava tomando banho, fazendo tarefa, já estava indo dormir, né? E meu pai trabalhou a vida inteira, dentro de fábrica, né? Então, eu hoje, olhando, né, depois a gente é padre, a gente compara, né, é inevitável a comparação, até, mas as pessoas, a gente vai vendo como as pessoas são diferentes. Então eu comecei a perceber que a minha mãe tinha algo muito especial quanto mulher. A minha mãe sempre foi muito determinada. Então ela sabia decidir. Minha mãe tinha autoridade sobre nós. Minha mãe nunca foi agressiva nem violenta. Nunca humilhou um filho publicamente. Mas minha mãe sabia conversar com os filhos e sabia ter autoridade sobre eles. E ela não gritava. Mas ela era firme, era determinada. Então ela transmitia segurança para nós. Então, às vezes até a gente não concordava, mas o modo como ela nos corrigia, como ela nos ensinava, nos dava segurança. Então a gente, por muito que fosse contrariado, a gente sabia que algo ali tinha de bom. E claro que todo filho muitas vezes obedece. Eu desobedeci muitas vezes. Meu irmão era mais certinho, né? Meu irmão era mais... O primogênito sempre é o primeiro que faz tudo que o pai quer. O segundo filho, principalmente se são 2 homens, se são 2 mulheres, o segundo, ele, para poder ter um lugar na família, ele tem que ser o contrário do primeiro. Então, ele tem que escolher ser diferente. Então, se o meu irmão obedecia em tudo, eu, para poder ter um lugar na família, eu tinha que desobedecer. Mas isso era inconsciente. Hoje, que eu estudei psicologia, hoje eu sei que é assim. Mas quando eu era criança, não. Às vezes eu falava, por que eu tenho... Eu mesmo me perguntava, né? Por que eu tenho gosto de contrariar? Hoje eu sei que se eu não tivesse contrariado, eu nunca teria tido uma personalidade própria, porque eu ia ser sombra do meu irmão. E eu vivi isso um certo tempo da minha adolescência, né? Eu odeio jogar futebol, odeio, e meu irmão amava, né? E você sabe que no bairro todo mundo tinha que jogar futebol, e eu jogava. Mas eu odiava aquilo, né? Mas eu jogava, porque todo mundo jogava, eu jogava também, mas eu detestava. E eu gostava de nadar. E na natação, eu era melhor que o meu irmão. Meu irmão nunca ganhou de mim uma disputa de natação. Quando eu descobri que eu sempre ganhava na natação do meu irmão, eu sempre convidava meu irmão para nadar comigo. Que é interessante. Um dia, eu, olhando para trás, eu falei, gente, engraçado, eu fazia essas coisas porque eu precisava, em algo eu tinha que ser de destaque melhor que o meu irmão. Então, tanto é que o meu esporte predileto, até hoje eu estou gordo, enorme, mas deixei de nadar, mas, né, se eu pudesse voltar a nadar, é uma coisa que eu faço com prazer. Me dá prazer mesmo, a água, né? Então, esse desenvolvimento, ele foi sempre à luz
dessa determinação da minha mãe e do meu pai, que era um homem reto, silencioso, trabalhador. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de palavras assertivas. E a minha mãe era essa mulher determinada, que sabia corrigir e sabia estimular. Ela sabia distinguir o que era necessário para cada um dos filhos. Por exemplo, a minha irmã, que hoje é religiosa, ela desde criança, ela não gostava de comprar roupa. Não comprava. A minha irmã podia estar com o sapato já quase na sola, tocando o pé. Essa minha irmã que é freira hoje, ela nunca pediu para comprar um sapato novo. A minha outra irmã que é dentista, ela, se você falasse para ela ir comprar um sapato de manhã e à tarde se oferecesse para ela ir comprar sapato à tarde, ela iria. Entendeu? Então, era assim, quando a minha mãe falava assim, minha mãe tinha que pegar quase que a minha irmã de castigo para ela comprar roupa, sapato. Eu me lembro uma vez que a minha irmã, nós íamos passar férias, nós não tínhamos apartamento na praia, mas nós tínhamos uns amigos. A doutora Silvia, psicóloga aqui, que hoje ajuda na psicologia aqui na paróquia, eles moravam no mesmo prédio que a gente, foram grandes amigos. Eles eram argentinos, nós éramos chilenos. Foi muito interessante, era a época que estava quase a guerra entre o Chile e a Argentina, por causa das ilhas, no sul do canal de Beagle. E foi muito interessante porque a nossa amizade cresceu, principalmente naquele período em que estava conflito quase de guerra, que depois, graças a Deus, a guerra não aconteceu por causa da mediação do Papa João Paulo II e do cardeal Samoré, que fez uma intervenção lá diplomática e conseguiu fazer com que os dois países assinassem um tratado de paz. E graças a Deus não houve guerra. Então a doutora Silva, ela tinha um apartamento na praia e às vezes a gente ia de férias, porque a gente não tinha. E aí eu me lembro uma vez que foi uma guerra na nossa casa. Porque a minha irmã começou a crescer, começou a ficar mocinha e ela não tinha maiô. E aí minha mãe falou assim, vamos comprar maiô, porque nós vamos para a praia, vamos passar o mês de janeiro na praia. Nossa, se vocês vissem. Gente, aquilo foi uma tortura. Então, minha mãe levou minha irmã para comprar. E minha mãe, na inocência, imagina, todas as meninas gostam de usar biquíni, não sei o quê, Então a minha irmã mais nova, foi lá, escolheu o biquíni. A minha irmã, que mais velha, ela chorou na loja que ela não queria comprar biquíni. Era uma diferença. E aí minha mãe começou a perceber, E ela foi vendo que minha irmã não ia ser isso daí. E depois ela foi ser freira. Aí depois a gente entende as coisas, Mas na época eu não entendia. Por que uma menina de 13, 14 anos não quer usar biquíni? Mas ela chorava de soluçar que ela não queria. E aí até que naquele dia eu me lembro que a mãe falou assim, tá bom. Então não compra o biquíni, compra um maiô de uma peça só. Não, mas não teve jeito. Só que eu acho que na vida de família, a minha mãe teve essa sabedoria de perceber o que cada um precisava. E ela nunca impôs para um filho o que era do outro. E ela nos amou tanto, ela amou tanto, na mesma força, que ela tinha que nos tratar de modo distinto, porque ela nos amava de forma igual. Então, o fato de nos amar de forma igual a levava a oferecer a cada um aquilo que cada um precisava. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante, que os pais, às vezes, não percebem. Que para um é uma coisa, para outro é outra. E que a palavra que serve para um não serve para o outro. O gesto que serve para um não serve para o outro. E quem dá isso? Filho, aí é só a sabedoria do Espírito Santo mesmo. Ou da experiência de vida que vai percebendo qual é o gatilho que você tem como... E é difícil, eu sei, porque eu já conversei com tantas famílias, com tantos pais. Tem pais que passam a vida inteira tentando achar o link que vai dar certo com aquele filho. Mas não adianta querer repetir, porque não funciona. E vocês sabem disso, porque quem tem vários filhos sabe. O que funciona com um não funciona com o outro. E aí você fica frustrado se você quer fazer igual com todos. Então, quando minha mãe percebeu que minha irmã tinha isso, nossa, para levar minha mãe no cabeleireiro, para cortar o cabelo, era uma guerra. Quanto que a minha outra irmã queria se maquiar, queria tudo que ela pudesse, ela fazia. Então,
essas coisas assim. Agora, a minha mãe sempre dizia, é muito ruim educar filhos na abundância de bens e na carência de bens. Mas se eu tiver que escolher entre educar filhos na carência ou na sobra, eu escolho a carência. Eu não entendia isso quando era jovem, mas hoje eu entendo. Minha mãe é uma mulher muito sábia. E a minha mãe falava essa frase, né? E hoje isso é uma coisa que eu vivo, por exemplo, em relação à minha irmã a mais nova, que não é religiosa, que é casada, tem 2 filhos. Ela é dentista, ela ganha muito bem, o marido é dentista, ganha muito bem. Eles têm um poder aquisitivo muito alto. E a minha irmã, ela tem 2 filhos. A minha irmã fala assim, Boris, hoje eu entendo a frase da mamãe. Precisei viver 30 anos para entender o que a mamãe falava quando a gente era criança. É mais fácil educar na carência do que na abundância. Porque hoje eu tenho dinheiro, o que o meu filho pedir, eu tenho para comprar. O que ele me pedir, eu compro. Só que eu sei que isso não é o caminho. E para explicar para ele que nós temos e que nós não vamos comprar porque não é bom para ele, isso é algo que a gente tem que ter a determinação e a clareza que a mamãe e o papai tinham. E é muito interessante, porque a minha irmã passou a vida inteira brigando com a minha mãe. Assim, né? Elas eram muito parecidas. Então, ela sempre teve atrito com a minha mãe. E minha mãe derramou lágrimas de sangue por causa da minha irmã. Porque minha irmã falava cada coisa absurda e minha mãe estava ali. Né? Hoje a minha irmã tem 2 filhos e ela fala assim, nossa, como... sabe qual é a maior heroína da minha vida? Minha mãe. Eu falei, nossa, olha, quem te viu, quem te vê, né? Quem te viu, quem te vê. Né? Hoje ela fala assim, nossa, como eu queria que a mamãe estivesse do meu lado para eu conversar com ela tantas coisas que eu não consigo acertar. Então, a nossa família foi uma família normal. Né? A gente viveu... Só que, agora falando um pouco tudo isso era a partir de uma escolha que meus pais fizeram de que a pessoa de Cristo era o centro da nossa família. Isso meu pai e minha mãe escolheram. Todo mundo que vinha na nossa casa sabia que nós éramos cristãos. Pela forma que meu pai tratava as pessoas, minha mãe, e porque existiam sinais cristãos na nossa casa, em todos os quartos. Você entrava na sala da nossa casa, tinha assim, abria a porta, dava de cara com uma parede, meu pai tinha comprado, sabe aquelas letras que engancham uma na outra? De madeira? Então meu pai comprou o J, né, E, S, U, S, emendados com ferrinho, com coisa assim. Então, todo mundo que estava na nossa casa, abria a porta, dava de cara com o nome de Jesus. Não tinha como. Qualquer pessoa que viesse fazer qualquer coisa na nossa casa, abria a porta, dava de cara com Jesus. E era o nome dele escrito, com madeira. Meu pai era um homem que não tinha vergonha de fazer oração na frente dos filhos ou na frente de quem quer que fosse. Podia chamar meu pai de fanático, de louco, de não sei o quê. Meu pai não estava nem aí. Meu pai era um homem que rezava no quarto dele, na sala e em público. Né? Era muito engraçado, porque meu pai era muito também assim, né? E meu pai era uma pessoa de profunda oração, e até hoje. Então, ele foi ministro da Eucaristia, eles fizeram curso de noivos, trabalharam na pastoral do batismo. Tudo que eles puderam fazer na igreja, fizeram. Tocava violão no grupo de oração, meu pai tocava violão no grupo de oração. Aí, eu me lembro que teve um dia que nós fomos num funeral. E não teve padre. Aí as pessoas sabiam que meu pai era ministro, pediram para ele fazer uma oração. E meu pai fez a oração de Ezequias. E minha mãe enganchou no braço dele quando terminou a oração e saiu. E aí as pessoas vieram agradecer.
E aí as pessoas falavam assim, obrigado, padre, obrigado, padre, obrigado, padre. E a minha mãe foi ficando irritada, porque espetáculo. Eu falei assim, mas ele não é padre, ele é casado comigo. E a minha mãe falou assim, e as pessoas vêm, graças, padre, graças, padre. Eu falei, mas ele não é padre. Né? Então, era assim. Depois, eu me lembro que às vezes eu acordava cedo para estudar, ou ficava até mais tarde para estudar. Muitas vezes, praticamente todas as vezes que eu acordava mais cedo, quando eu chegava na sala, ia para a cozinha para fazer um café, porque minha mãe também nunca foi aquela mãe que fez tudo para os filhos. Isso minha mãe nunca fez. Ela ensinava a fazer e você se vira. Você faz. Você pode, você é aleijado, você tem mão, você tem pé, você tem inteligência, você faz. Então tinha esse negócio de... Minha mãe nunca foi aquela mulher que fazia tudo. Ela fazia. E dizia, não vou fazer. Você tem perna, você tem braço, você tem inteligência, você vai fazer. Então, eu me lembro que eu ia, às vezes, acordava cedo, tomava banho, ia para a sala, ia para a cozinha fazer café. Quem eu via na sala de joelho rezando? Eu vi centenas de vezes meu pai de joelho na sala rezando. Inúmeras, centenas, talvez milhares de vezes. Então, meu pai era um homem que não saía de casa sem rezar. E meu pai ficava de joelho, na sala, com a Bíblia no sofá. E não tinha vergonha. Nunca teve. Ele era um homem. E ele ia falar assim, quando as pessoas perguntavam para ele, por que você reza tanto? Eu rezo porque eu sei que eu preciso. Porque minha família precisa. E eu acho que muitas das coisas, acho não, tenho certeza, que muito do que aconteceu na nossa vida foi porque meu pai era um homem orante, era um homem humilde, que sabia se colocar de joelho diante de Deus e que orava. Meu pai orava. Meu pai não tinha vergonha de fazer o sinal da cruz na testa dos filhos, ou onde tivesse, tá nem aí. Não tinha vergonha. Né? Depois, quando eu era já universitário, que eu estudava no interior, às vezes a gente ia, as minhas irmãs, às vezes não ia, às vezes só meu pai e minha mãe, eles lá na rodoviária, o Tietê. Chegava lá, chegava perto do horário do ônibus, meu pai, vamos dar as mãos, fazia a rodinha ali no terminal do Tietê, fazia a oração, fazia o sinal da cruz na testa do filho que ia viajar. Não tinha. Qualquer lugar era lugar de orar. Meu pai nunca teve vergonha de fazer o sinal da cruz, nem sobre ele, nem sobre os filhos. E também nunca teve vergonha de orar em público. Depois, uma coisa que sempre me chamou a atenção, meu pai e minha mãe sempre andavam de mãos dadas. Isso é uma coisa que me chama a atenção, que eu não vejo nos casais. Não sei porquê. É raro você ver um casal de mãos dadas. Se a gente saía para passear na praça, meu pai e minha mãe saíam de mãos dadas. Então todo mundo via que eles eram marido e mulher e que tinha carinho um pelo outro. Não sei se eles faziam isso de caso pensado, porque eu nunca perguntei. Estou falando que eu, como filho, vi isso permanentemente. Isso nos fazia bem. Porque eu via que meu pai e minha mãe estavam sempre em sintonia, sempre em harmonia, sempre em comunhão. E era um gesto simples. Porque o que tem de extraordinário andar de mão dada? Não tem nada de extraordinário. É um gesto mais simples. Mas isso era uma coisa que eu vi e cresci vendo. E justamente essa questão da centralidade de Cristo, então meu pai era assim. Por isso que eu escolhi esse texto, né? Porque meu pai era assim. Se a gente tem Cristo, se tem o Evangelho na nossa família, tem tudo. Era isso. Meu pai não ficava procurando mania de grandeza. Meu pai tinha dinheiro para trocar carro, não trocava. Precisa de carro de luxo. Precisa de carro chique. Precisa de um carro que tenha 4 portas, porque nós andamos 6, e que tenha 4 pneus que te levem onde você precisa ir. Só. Meu pai falava isso. Então, nós aprendemos, na nossa família, que o único tesouro, a única coisa importante era o Evangelho, a pessoa de Cristo, a Virgem Maria. Meu pai é mais devoto à Virgem Maria que minha mãe, interessante.
Minha mãe tem devoção à Nossa Senhora, mas pelo menos externamente, eu não posso julgar o coração de cada um, mas externamente meu pai manifestava mais piedade mariana que minha mãe. Pode ser que seja o contrário, porque o coração a gente nunca conhece, né? Assim, profundamente. Bom, não sei quanto tempo eu tenho, já que estou no meu prazo, né? Já, né? Então, bom, é um pouco isso. Então, no mundo de hoje, eu acredito sim que um grande testemunho da família cristã é aquela família que sabe viver com sobriedade, que não busca grandezas e que tem como tesouro a pessoa de Cristo, o Evangelho, e que se organiza. Meu pai reunia os filhos para rezar e às vezes a gente não queria. Meu pai não desistia. Sempre chamava. Então, pelo menos, a parte dele ele fez. E hoje eu vejo que a minha irmã faz a mesma coisa com os filhos dela, o meu irmão que já tem filhos adolescentes faz a mesma coisa. Né? Não sei, alguma pergunta? Não sei se... Padre, falando pro pessoal que o seu pai sempre ia para os quartos rezar. Então, meu pai não tinha vergonha de rezar. Então, eu me lembro que eu ficava estudando até mais tarde, muitas vezes, e meu pai entrava nos quartos dos filhos. Uma vez eu perguntei para ele, papai, por que você entra nos quartos toda noite? E meu pai falava assim, é porque eu vou rezar. E rezar pelas minhas irmãs, no quarto que elas dormiam as duas, e ele rezava no quarto do meu irmão, eu estava lá estudando na sala, ele rezava no meu irmão. Depois, quando eu ia dormir, ele saía do quarto dele e ia rezar por mim. Então, meu pai não ia dormir sem orar pelos filhos. Né? Então, nós demos certo na vida, os quatro, porque nós tivemos e temos, né? Eu sei que meu pai, até hoje, ele ora muito, né? E tem essa... A minha mãe fala, né? Minha mãe fala assim, olha, teu pai é extraordinário. Teu pai, ele... É impressionante a vida cristã que ele tem. Isso minha mãe fala. Eu fico... E hoje, como ele está aposentado e já não tem mais a preocupação dos filhos, os netos são todos longe, então meu pai é um homem que vive assim. Né? Meu pai é um homem que vive, se esforça, reza pelo mundo. Meu pai é devoto da Divina Misericórdia. Ele reza o terço da Divina Misericórdia o dia inteiro. Eles moram no Chile, no sul, voltar. Tá bom? Diga. Olha... a gente pode ver outro dia. Bom, mas para encurtar a história, veja bem, minha mãe, quando ela fez os exames pré-natais, pré-matrimoniais, perdão, minha mãe não podia ter filhos, minha mãe tinha útero infantil, tinha um problema no útero. E quando ela fez os exames, os médicos disseram que minha mãe não podia ser mãe. E o meu pai decidiu casar com ela do mesmo jeito. E meu pai era louco por criança, meu pai queria 8 filhos. E minha mãe não ia poder ter filho. Mas eles casaram assim mesmo. Só que meu pai, isso o que eu falei outro dia no testemunho da Semana da Família, aconteceu rapidinho, porque Jesus vem vir. Então foi assim, no dia em que meu pai e minha mãe no dia em que meu pai e minha mãe casaram e foram para a noite de núpcias, eles nunca tinham tido relação sexual. Isso eles dizem que a primeira relação sexual deles foi depois que eles se casaram. Né? E meu pai falou sempre, a única mulher que eu conheci na minha vida foi sua mãe. E minha mãe é a mesma coisa. Então, minha mãe não ia poder ser mãe. Só que antes do primeiro ato sexual que eles tiveram, meu pai falou, vamos rezar. Mas já, né? 54 anos atrás, porque meus pais têm 50 anos de vida matrimonial. E a oração foi a seguinte, que eles rezaram, conversaram, e falaram assim, você não pode ser mãe, nós vamos pedir na oração, antes do nosso primeiro ato sexual, nós vamos orar para que Deus nos dê um filho. Para que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um filho. E se esse filho for homem, nós vamos orar a vida inteira para que ele seja padre. Isso foi na noite de núpcias. Fizeram a oração e foram para o bem bom do casamento. Depois minha mãe teve 4 filhos.
E dos 4, um padre, uma religiosa e 2 casados. Então, meu pai diz hoje, a gente acha Deus sempre é mais abundante na vida da gente do que a gente possa imaginar. Porque a gente achou que já seria um grande milagre se Deus nos desse um filho. Na nossa insignificância, na nossa pequenez, nós achamos que já seria o máximo que Deus iria nos dar se Ele nos desse um. Pois Deus nos deu 4. E nós pedimos um padre, Ele deu uma freira e 2 casados. Todas as possibilidades. Então, só que essa história que eu estou contando, eu só ouvi da boca do meu pai, para terminar, no dia da minha primeira missa. Eu fui ordenado no dia 5 de junho de 99. No dia 6 de junho de 99, que eu rezei a primeira missa, no dia seguinte à minha ordenação, meu pai pediu a palavra. E depois que eu tinha um dia de ordenado, meu pai contou essa história. Eu olhei para minha irmã, a gente não sabia. Meus pais nunca contaram isso. Então eles não nos forçaram, só que o exemplo de vida deles é que fez, e a oração do meu pai e da minha mãe que fez com que as vocações saíssem. E eu digo para vocês com toda sinceridade, eu acho que meus irmãos casados são os melhores. Não sou eu e nem a minha mãe que é religiosa. Eu acho que Deus me chamou para ser padre, porque a única forma dele me salvar seria sendo padre. Acho que é isso.